Nosso Deus possui uma sabedoria e um poder sem limites. Por isso, encorajo você a abandonar suas preocupações e medos, entregando a Deus aquilo que está fora de seu controle. Já se deparou com algo que tentou controlar, mas percebeu que era impossível? Imagine-se em um pequeno barco, no meio de uma grande e assustadora tempestade. Você não tem o poder de parar a tempestade, mas e se conhecesse alguém que pudesse? Nossas vidas muitas vezes se assemelham a isso. Nos vemos em situações que não podemos controlar, como a tempestade. Mas às vezes esquecemos que temos uma escolha. Pode não parecer, mas temos. Podemos nos preocupar e tentar resolver tudo por conta própria, ou podemos confiar naquele que tem poder sobre todas as coisas, até mesmo sobre a tempestade. Adoramos está no comando, isso nos faz sentir seguros e poderosos. No entanto, precisamos reconhecer nossos limites. Deus criou o mundo e tudo o que nele existe. Ele é quem está no controle, não nós. Mas podemos encontrar conforto em saber que fazemos parte do plano grandioso de Deus. Nosso Deus é todo-poderoso. Sabemos que a vida pode ser complicada, cheia de surpresas. A Bíblia nos lembra em Eclesiastes 3, versículo 1 que tudo na vida tem seu próprio tempo. Isso significa que há coisas acontecendo que simplesmente não podemos controlar ou prever. Não podemos controlar o clima, podemos? E assim como o clima, algumas coisas na vida estão além do nosso controle. É natural querer controlar tudo. Gostamos de nos sentir seguros, e estar no controle parece oferecer isso. Mas a verdade é que não podemos controlar tudo. Há aspectos da vida que estão simplesmente fora do nosso alcance. Quando tentamos controlar tudo, acabamos exaustos e estressados. Isso porque somos humanos e temos limitações. No livro de Eclesiastes, diz que há um tempo para tudo. Às vezes, chega o momento de deixar de lado nossa necessidade de controle e permitir que Deus assuma. Soltar e deixar Deus agir. Então, por que devemos deixar Deus assumir o controle? A sabedoria e o poder de Deus estão além da nossa compreensão. Diferente de nós, Deus não é limitado pelo tempo ou espaço. O Salmo 147, versículo 5 nos diz que seu entendimento é ilimitado. Ele conhece o início, o fim e tudo o que está no meio. Ele sabe o que é melhor para nós, mesmo quando não podemos ver. Frequentemente enfrentamos situações que não entendemos, e está tudo bem. Podemos ter certeza de que Deus sabe o que está fazendo. Seus caminhos são mais elevados que os nossos, como aprendemos em Isaías 55, versículo 8-9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, declara o Senhor. Render-se não significa que estamos perdendo ou desistindo. Significa que temos fé em Deus. Quando paramos de tentar controlar tudo e confiamos em Deus, mostramos nossa crença em seu grande poder e sabedoria. A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que confiaram em Deus em momentos difíceis. Vamos olhar para a história de Jeosafá, contada em 2 Crônicas 20. Jeosafá, o rei de Judá, ficou aterrorizado quando grandes exércitos vieram contra ele. Mas, em vez de tentar controlar a situação por conta própria, ele se voltou para Deus. Ele orou dizendo versículo: não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Então, liderados por sua fé, Jeosafá e seu povo saíram para encontrar os exércitos. Em vez de lutar, cantaram louvores a Deus. E Deus assumiu o controle. Os exércitos inimigos ficaram confusos e se destruíram uns aos outros. Jeosafá e seu povo não precisaram lutar. Eles confiaram em Deus e viram seu poder em ação. Quando confiamos em Deus, mostramos nossa fé nele. Vamos examinar outra história. A história do rei Ezequias em 2 Reis 20. Ele estava muito doente, tão doente que o profeta Isaías lhe disse que ele morreria. Mas Ezequias se voltou para Deus em oração, confiando nele mesmo diante da morte.
E sabe o que aconteceu? Deus ouviu sua oração e acrescentou 15 anos à sua vida. Assim como Ezequias, quando confiamos em Deus diante das situações incontroláveis, permitimos que seu plano se desenrole em nossas vidas. É nesse momento que os milagres começam a acontecer diante de nossos olhos. Quando entregamos a Deus aquilo que não podemos controlar, sentimos uma paz difícil de explicar, uma paz que vai além do entendimento. Mesmo enfrentando tempos difíceis, Deus nos promete paz em nossos corações. Filipenses 4 versículo 7 diz e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Nossa paz vem da certeza de que o Deus que criou o universo, o Deus que colocou as estrelas no céu e conhece cada uma pelo nome, é o mesmo Deus que nos vigia. Ele conhece nossas lutas e preocupações. Ele vê nossas lágrimas e se importa com o que estamos passando. O Salmo 34 versículo 18 nos assegura perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Quando entregamos nossas ansiedades a Deus, podemos descansar tranquilos, mesmo que o mundo ao nosso redor esteja em caos. Podemos enfrentar o amanhã sem medo, sabendo que, aconteça o que acontecer, Deus está conosco. Podemos caminhar pelo fogo e não nos queimar, atravessar as águas e não nos afogar. Não é de se admirar que o compositor diga porque ele vive, posso enfrentar o amanhã. Porque ele vive, todo medo se foi. A paz que obtemos ao confiar em Deus não significa que não haverá tempestades. Não significa que não enfrentaremos dificuldades ou tempos duros. Mas significa que, no meio das tempestades e dificuldades, podemos ter uma calma, uma tranquilidade, uma paz que não é deste mundo. Porque nossa confiança não está neste mundo, mas no Deus que o criou. E saber que Ele está no controle, saber que Ele nunca nos falhará, nos traz uma paz difícil de explicar, mas maravilhosa de experimentar. O amor de Deus por nós nunca falha, e Ele é sempre fiel à sua palavra. A Bíblia está cheia de exemplos do amor infalível e da fidelidade de Deus. Lembre-se da história dos israelitas no deserto. Após serem libertados da escravidão no Egito, eles reclamaram e se afastaram de Deus. No entanto, Deus permaneceu fiel. Ele providenciou maná, pão do céu, para que comessem. Ele demonstrou seu poder e amor, mesmo quando o povo foi infiel. Isso nos lembra que Deus não nos falhará. Ele nos ama mais do que podemos imaginar. Isso também significa que, sempre que Deus promete algo, Ele cumpre. Se Deus diz que fará algo, podemos ter certeza de que Ele fará. É como se seu melhor amigo prometesse ajudar você. Você acredita nele porque sabe que sempre cumpre suas promessas. Deus é assim, mas ainda melhor. Sempre que Ele faz uma promessa na Bíblia, Ele cumpre. Agora, quando entregamos nossas preocupações a Deus, podemos fazê-lo através da oração. É assim que falamos com Deus. Quando oramos, podemos contar a Deus sobre todas as nossas preocupações e medos. E Deus, porque nos ama, nos dá paz. 1 Pedro 5 versículo 7 diz lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Entregar nossas preocupações a Deus em oração significa que paramos de tentar lidar com tudo sozinho. Significa que confiamos em Deus para nos ajudar. Dizemos a Deus eu não posso fazer isso sozinho. Estou entregando minhas preocupações a Ti, Senhor. Por favor, ajude-me. Quando fazemos isso, paramos de carregar todo aquele peso sozinho. Compartilhamos com Deus. Entregamos a Deus. E porque Deus é tão grande e forte, Ele pode lidar com qualquer preocupação que tenhamos. E a melhor parte é que Deus quer nos ajudar com nossas preocupações, porque Ele nos ama tanto. Então, a oração é como dizer Deus, confio em Ti com minhas preocupações. Preciso de Tua ajuda. E quando fazemos isso, frequentemente começamos a nos sentir melhor,
como um peso sendo levantado de nossos ombros. Vamos também considerar a ideia de vitória através da rendição. Pode parecer contraditório. Como podemos vencer desistindo? Mas no reino de Deus, render-se é como conquistamos a vitória. Quando paramos de tentar controlar tudo e confiamos em Deus, tornamo-nos vitoriosos. É assim que vencemos o medo, a preocupação e o estresse. Olhemos para a história da cidade israelita de Jericó no livro de Josué. As muralhas da cidade eram impenetráveis pela força humana. Deus instruiu Josué e os israelitas a marcharem ao redor da cidade por 7 dias, e no 7º dia, a tocarem suas trombetas e gritarem. Segundo os padrões do mundo, esse plano parecia sem sentido. Mas os israelitas renderam seu entendimento e seguiram o comando de Deus. Quando fizeram isso, as poderosas muralhas de Jericó caíram, e os israelitas conquistaram uma vitória que não poderiam ter alcançado sozinhos. Da mesma forma, podemos alcançar vitória quando rendemos nosso entendimento e confiamos em Deus. Quando reconhecemos nossas limitações e entregamos nossas batalhas a Ele, Deus nos dá a vitória. Portanto, da próxima vez que você se encontrar tentando controlar uma situação incontrolável, lembre-se da história de Jericó. Lembre-se que, mesmo quando as coisas parecem impossíveis, Deus pode fazer o impossível. Render-se a Deus não é desistir, é ganhar uma nova força. Quando entregamos nossas batalhas a Ele, Ele luta por nós. E Deus nunca perdeu uma batalha. Então, a cada dia, vamos escolher render-nos a Ele, entregando-lhe nossos medos e preocupações, e confiando em sua perfeita vontade e tempo. O que podemos controlar é nossa decisão de confiar em Deus, nossa fé em sua capacidade de cuidar de nós, e nossa rendição ao seu plano perfeito. Vamos fazer essa escolha hoje e todos os dias. Acreditar que Deus está no controle e confiar nele pode parecer difícil às vezes. A vida pode nos lançar desafios complicados, e pode ser difícil entregar nossas preocupações a Deus. No entanto, a Bíblia nos lembra constantemente que Deus é nosso refúgio e fortaleza. Vamos confiar nele, sabendo que ele está no controle. Vamos render nossas preocupações e medos a ele e deixar que ele nos guie através das tempestades da vida. Quando fazemos isso, encontramos paz, força e vitória. Que Deus nos abençoe enquanto entregamos tudo a Ele, sabendo que Ele está no controle.